Esse início de trabalho eu sempre tenho assim um agradecimento mesmo para as equipes. Nosso trabalho tem muita importância, aquele que trabalha é aquele que é beneficiado. O trabalho na equipe é aquela coisa boa, chega um, chega outro e o trabalho vai fluindo. E aquele que está sempre trabalhando é aquele que vai ficando qualificado. E uma qualificação é uma coisa bem interessante, porque quando uma criança tem uma febre, pelo motivo que apresentou a febre, são vários motivos, mas aquela febre possibilita uma mudança na vida daquela criança. Se ela está fazendo um esforço para assimilar as informações escolares, ela tem uma transformação. Dentro dela apresenta uma mudança. O tom da voz daquela criança, todas as coisas mudam. Se a criança está tendo uma febre por não dar conta de corresponder com as responsabilidades que ela tem para aquela idade, ela também tem uma diminuição. O elemento da equipe é igual. Se ele vai trabalhando, dentro dele vai mudando a sua constituição. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Astrologia. Astrologia, todo mundo sabe que tem muita importância, porque quando a pessoa pega uma parte comercial da astrologia, ela está sempre querendo saber o que está acontecendo. Mas à medida em que ela vai estudando o livro Na Luz da Verdade, ela vai vendo assim, que aquilo que apresenta na parte comercial da astrologia não é astrologia. Aquilo são pequenas informações comerciais que para a vida interior de uma pessoa, aquilo não tem nenhum benefício. A astrologia, ela é mais complexa. As pessoas vão tendo o seu destino porque elas plantaram numa época anterior aquilo que elas colhem. A astrologia trabalha somente com as influências dos astros e o Criador trabalha com outras coisas também. Tem muita importância cada sentimento que uma pessoa tem, cada pensamento. E cada pensamento, cada sentimento, a pessoa tem a possibilidade de mudar o seu destino imediatamente. Quando se faz um estudo com a astrologia sobre uma pessoa, só faz como se ela estivesse num trem, e aquele trem tem um destino e aquele trem tem que ficar em cima daqueles trilhos. Pode acontecer de ter muitas estações intermediárias até o destino final daquele trem, mas aquele trem tem aquele limite. Na vida interior de uma pessoa, os destinos dela se apresentam assim. Ela pode estar dentro daquele trem, mas toda a estação que aquele trem para, ela tem a possibilidade de descer e de entrar novamente naquele trem ou não entrar mais naquele trem. Todo instante o espírito humano tem esta condição na sua vida interior. Quando se faz o estudo sobre a vida de uma pessoa, ela sendo regida pelos astros, é feito como se ela tivesse que permanecer todo o período da existência dela naquele trem, em cima daquele trilho. E a vida de cada um é bem diferente. Tem muitas opções. Ela tem opção de não descer em nenhuma estação e ela tem opção de descer logo em seguida. A regência dos astros tem uma importância. Num período bom da vida da pessoa, que ela tem aquelas influências boas, tem a possibilidade de fazer o resgate das condições anteriores ou de fazer uma conquista para o futuro. Tem esta importância. E também tem uma outra coisa bem importante. Mesmo ela se encontrando na fase boa da influência dos astros, muitas vezes não tem como ela receber essas influências. Depende de como ela se encontra envolta com os seus pensamentos, envolta com as tramas do destino que ela plantou. Se ela tiver plantado muitas coisas ruins, mesmo se encontrando numa fase muito boa, não tem como aquelas influências
beneficiá-la. Isso é bem simples assim, porque mesmo no relacionamento com um sobrinho, com um filho de um conhecido, a gente vai observando se uma pessoa apresenta um conhecimento, tem um saber e aquele jovem em formação está necessitando daquele saber. Com a amizade que eu tenho com o pai daquele jovem, eu posso ter muito boa vontade em querer auxiliá-lo. Se a pessoa é ponderada e vai observando o comportamento daquele jovem que não vem apresentando uma nobreza, um jeito bom, aquela pessoa que é ponderada não dá àquele jovem nenhuma informação, porque ele sabe que aquelas informações não terão benefício para aquele jovem. Ele vem utilizando de uma maneira não construtiva tudo aquilo que ele vem recebendo. Então aquela pessoa, mesmo sendo muito amiga do pai daquele jovem, não dá a ele aquelas informações que ele está precisando. Isso eu falo assim, quando uma pessoa tem dentro dela a verdade, a justiça, tem o equilíbrio do amor. Com o equilíbrio do amor, a pessoa só dá aquilo que vai ser bom para a vida da outra pessoa, que vai auxiliá-la. Astrologia. É muito importante cada um ver assim que ele é que tem que ver qual é o procedimento que ele precisa de ter durante a viagem que ele se encontra aqui na Terra. Tem muita influência os astros na vida de uma pessoa. Cada instante, cada um tem uma determinada direção que tem vontade de seguir. Fica fácil de observar a naturalidade que existe uma criança no seu período de desenvolvimento. Cada instante aquela criança apresenta de uma maneira diferente. Ela não tem uma condição de fazer a mesma coisa no instante seguinte. Ela muda dentro dela a condição interna. Ela brincava com um determinado objeto, no instante seguinte aquele objeto para de ter importância para ela. A vida de uma criança está sempre sendo com referência diferente. Na nossa vida interior, com a falta de nobreza muitas vezes, com o processo que existe de não estar tendo um crescimento na vida da pessoa, ela sempre lembra do período anterior. O adulto tem esta condição de ficar parado e achando assim que a importância que ela tem foi no período anterior. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, a pessoa vai observando que ela tem que ter todo um instante diferente. E a astrologia tem esta limitação. Ela não tem a possibilidade de ir para as alturas luminosas e nem ir para as profundezas. Aquele que estuda a astrologia sempre fica próximo da matéria grosseira. Tem a possibilidade de fazer um estudo se a pessoa mantém-se em silêncio. Os cálculos que são feitos como se a pessoa tivesse todo um destino traçado até aquele momento. No momento seguinte, ela teria que continuar caminhando conforme ela vinha caminhando. E a vida de um espírito humano que se encontra com movimentos na criação, e esse movimento tem que ser bem interessante, porque a gente vê esses movimentos, são poucos profissionais que se encontram nesta condição de estarem se movimentando. E ele tem esta importância, porque se ele se encontra assim, ele tem sempre que fazer do seu dia um dia novo. É muito comum a gente conhecer essa condição de sempre ser diferente no dia seguinte, ser diferente do dia anterior, quando uma senhora tem aquele zelo com aquela moradia que ela cuida. Todos os dias ela prepara um novo alimento. Devido a isso, todas as pessoas que têm o costume de frequentar moradias assim, sempre recebem aquele alimento preparado por aquela senhora com uma satisfação. Todos os dias é um alimento novo, tem dentro daquela senhora um novo. Quando faz os cálculos da astrologia para uma pessoa assim, dificilmente dá certo, porque dentro dela tem sempre a novidade.
A astrologia, ela é uma arte e aquele que estuda tem possibilidade de ter o conhecimento, ter a regência de todas as coisas que acontecem e de todas as coisas que não acontecem. E a gente sabe que tem muitas coisas que acontecem para as outras pessoas. Se eu não faço parte daqueles acontecimentos, tudo aquilo que aconteceu para a minha pessoa não tem uma significação. Isso não quer dizer que não venha a ter uma importância para aquelas outras pessoas. Tudo tem muita importância e aquele que se encontra envolvido, mais importante é. E aquele que está fazendo um estudo da astrologia, ele precisa de ir observando que ele tem que manter-se em silêncio com o conhecimento que ele vem adquirindo. E uma pessoa só fica fortalecida quando ela mantém-se em silêncio. Astrologia. Na vida física de uma pessoa, ela pode ir observando assim, independente de qualquer coisa, ela é que possibilita ser beneficiada ou não receber o benefício. Ser beneficiado tem muita importância o próprio jeito da pessoa. Ela poderá receber um benefício pequeno, não sendo qualificada. Se ela qualifica, esse benefício tende a aumentar. Isso é bem simples de qualquer pessoa observar na formação de um jovem. Ele recebe os benefícios à medida em que ele vai tendo interesse na sua vida. À medida que ele vai qualificando, os benefícios vão aumentando. As irradiações dos astros atuam dessa maneira, com a influência da própria pessoa para receber aquilo que poderá ser bom para a sua vida. Todas as coisas têm muita importância e a pessoa é que tem que ir observando que o destino dela não se encontra somente com a regência dos astros. Tem a influência, e a gente sabe assim que tem muita influência mesmo. Toda época na vida de uma pessoa, ela atua com as influências que ela recebe. E os astros irradiam e uma pessoa recebe um benefício através de outras pessoas. Uma pessoa pode receber um benefício achando assim que ela se encontra na fase boa da vida dela. Mas se ela vai qualificando com a nobreza, com a bondade, vai atuando com uma maneira de justiça, e a justiça é diferente daquela justiça que a gente conhece, que a pessoa fala assim, que é olho por olho, dente por dente. A justiça, ela é com a mudança que existe, com o período em que vai tendo as transformações, entra também o amor. Não ter recebido um benefício que a pessoa achava que seria bom, aquele benefício, num período seguinte ela vê que ela desenvolveu qualidades por não ter recebido aquele benefício. A atuação dos astros na vida de uma pessoa é toda época. Aquele que tem vontade de ter o conhecimento da astrologia, ele precisa de ir observando que um auxílio que ele poderá fornecer para uma outra pessoa, ele tem que ir vendo qual é a maneira que existe para transmitir a informação. Muitas vezes uma informação não traz um benefício, porque a pessoa se encontra sem ter aquela condição interna para ouvir aquilo que aquele que está fazendo os estudos acha que vai ser bom para aquela pessoa. Aprofundando nos estudos, a pessoa sabe que um dia da semana poderá ter um determinado acontecimento. E com isso a pessoa, o estudioso, continua fazendo os estudos e vai observando e vai confirmando da aproximação daquele dia para aqueles acontecimentos. Se não tiver uma mudança interna dentro da pessoa, uma elevação, a pessoa terá que passar por aquilo
aquilo que ela mesma está confirmando que vai acontecer. E devido a isso, a pessoa fica sabendo assim que determinado dia da semana se aproxima e a pessoa faz todo o resguardo naquele dia da semana para evitar aquele acontecimento. E acontece assim que a pessoa tem um engano dentro dela com aquele dia da semana. Ela acha que o dia do resguardo é aquele dia da semana e ela faz esse trabalho, só que com esse engano que existe dentro da pessoa, o dia do acontecimento é o dia seguinte e aqueles acontecimentos realizam. Quando uma pessoa tem que passar por uma situação, mesmo ela tendo feito todos os cálculos, ela passa pela situação. A astrologia, ela tem a possibilidade e possibilita a pessoa ter as informações, mas cada um tem que ir observando assim que a vida dela não é uma coisa linear. Ela tem a condição de ter uma ascensão interna. Com essa ascensão, ela vai tendo a possibilidade de não passar por aquela situação. E uma situação é bem interessante porque mesmo a pessoa tendo que ter aquela vivência, ela pode ter aquela vivência na matéria fina com uma outra clareza, com uma outra compreensão. E a gente sabe que as vivências na matéria fina são vivências verdadeiras. A mudança que existe em ter uma vivência na matéria fina é diferente de ter uma vivência na matéria grosseira. A matéria grosseira é a matéria do nosso corpo físico. Se a pessoa tem uma vivência na matéria física, pode acontecer do seu corpo físico ficar prejudicado. Com a vivência na matéria fina, ela pode passar pelas situações, ter as clarezas que ela precisa de ter, sem ter que passar pelas limitações do corpo físico. Ela tem a condição de ser beneficiada. O estudo da astrologia possibilita esta condição, mas cada um precisa de observar que o espírito humano não é uma coisa linear. Todo um instante ele tem a possibilidade de ser beneficiado. Ele é que tem que estar presente com os seus pensamentos, com os seus sentimentos e observando qual é a possibilidade que ele tem para melhorar o seu instante presente e melhorar o instante seguinte. Independente de qualquer situação externa, a pessoa tem dentro dela uma leveza, uma bondade. Fica fácil de observar quando apresenta uma disfunção no corpo físico. A própria pessoa tem que ir observando o que aconteceu com ela para ela ter aquela disfunção. E uma disfunção é um alerta porque possibilita a pessoa refletir, ela ser cuidadosa. Na vida física de uma pessoa, ela tem a condição de resolver todas as coisas, porque nós nos encontramos com o corpo físico, na matéria grosseira nos apresentamos iguais. Mas na vida interior somos diferentes. Em uma sala de aula não existe dois alunos iguais. E um professor trabalhando décadas e décadas não passa dois alunos iguais para ele. Não passa dois alunos que se assemelham, porque cada um é de uma maneira e na vida interior de uma pessoa também é assim. Cada instante ele é diferente, cada instante ele pode tornar-se melhor. Quando acontece um descontentamento na vida física de uma pessoa, por ela mesma achar que houve uma injustiça ou houve um desinteresse para com a pessoa dela, ela é que vai observando assim que não houve um desinteresse, não houve uma injustiça. O jeito que ela faz todos os dias é o jeito que ela recebe as influências. Cada um tem que ir observando que ele pode mudar a maneira e tem a maneira boa
para a vida de cada um, independente de como as outras pessoas atuam, mas o jeito que eu recebo a atuação das outras pessoas, isso vai fazer com que a minha vida interior vai melhorando, porque eu recebo as influências das outras pessoas e com a minha maneira de ser, aquelas influências não ficam impregnadas em mim. Eu tenho o meu caminho e eu procuro trazer o meu caminho somente para as influências boas que os astros possibilitam. A influência da Lua, que é um satélite mais próximo, e quase todas as pessoas conhecem a influência da Lua, tem essa condição. A Lua pode apresentar numa fase dela, uma fase que para um determinado plantio pode não ser boa, mas para um outro tipo de cultivo, aquela mesma fase que não é boa para um plantio, é bom para o outro. Todas as influências de todos os astros, eles só atuam beneficiando. Cabe à pessoa conhecê-la e ela ir vendo qual é o procedimento que ela tem que ter para receber somente as influências boas. Quando uma pessoa tem vontade de fazer um plantio, com aquele plantio a raiz é que vai ser beneficiada, na fase seguinte o plantio com a influência da Lua, são as folhas que são beneficiadas. Se a pessoa faz o plantio errado com a influência da Lua, é a pessoa que está fazendo o plantio errado com a Lua. A Lua sempre vai ter a fase dela e ela vai ter esta influência. A astrologia é uma coisa muito importante que ela atua mesmo na vida de cada um. E tem muita importância de como a pessoa continua sendo todos os dias. Todos os dias a pessoa tem possibilidade de mudar o seu destino, de mudar as influências que ela recebe. E ela vai observando assim que quando uma pessoa pega um barco, com a força do vento ela tem a possibilidade de ser beneficiada. Se uma pessoa tem o conhecimento, outra pessoa tem o conhecimento, uma vai para uma direção e a outra vem em direção contrária. Com a força do vento, todas as duas pessoas são beneficiadas, todas duas tiram proveito. As irradiações dos astros é com a mesma condição, é a própria pessoa que tem que aprender a tirar proveito da sua vida interior, de ir observando que toda época ela terá que ser beneficiada. E a maneira que existe de uma pessoa tornar-se beneficiada é conhecendo os ensinos. Com a vida interior, com as irradiações dos astros, não existe uma troca. A pessoa tem que ser e ela tem que colher aquilo que ela plantou num período anterior. E uma colheita tem a condição de tornar-se uma coisa simbólica, dependendo da graduação que ela teve. Uma pessoa que trabalha em uma empresa que tem uma determinada responsabilidade e que num período anterior ela não conseguiu corresponder com aquela responsabilidade, tem as leis internas dentro daquela empresa. Se aquela pessoa continua com o procedimento que ela teve de não corresponder com as responsabilidades, nas leis daquela empresa ela é substituída. Mas se dentro da pessoa apresenta uma clareza, uma condição interna de ter tido uma conduta que ela prejudicou a empresa e agora esta conduta ela está melhorando, ela está procurando ter um comportamento diferente do anterior. Ela continua sendo beneficiada por aquela empresa. As influências dos astros atuam da mesma maneira. Toda época tem a influência que é boa e tem a influência que apresenta-se como as irradiações não sendo boas. E a pessoa é que tem que fazer esta condição. Com a influência da Lua, fica fácil de observar
que aquele agricultor tem que ter esse conhecimento de usar a influência da lua daquele período para aquele plantio que ela beneficia. No caso do plantio também é fácil de observar, no caso da pescaria, que anteriormente usavam este conhecimento, a influência e o benefício que as irradiações da lua apresenta. Na vida de um jovem em formação é a mesma coisa. Se ele tem uma índole boa, se ele tem uma condição boa interna, ele continua sendo beneficiado. As influências que os pais irradiam sobre aquele jovem, o amigo do pai, conhecido do pai, quer aquele jovem para ter um trabalho junto com ele. Na vida daquele jovem, todas as influências podem ser benéficas. Ele é que tem que ser o cuidadoso. Se a pessoa apresenta esta condição, toda época as influências dos astros serão benéficas para a pessoa. A astrologia tem essa importância. Uma pessoa que tem vontade de ter o conhecimento da astrologia precisa de fazer os estudos em silêncio e observando que um estudo tem que ser muito relativo, porque cada espírito humano apresenta uma condição diferente no instante seguinte. E lembrando assim que a vida é pessoal e a própria pessoa é que vai fazendo das influências que ela recebe influências boas. Cada um é que tem que esforçar para mudar o conceito que ela tem de todas as coisas que ela recebeu. Astrologia. As irradiações dos astros possibilitam a realização daquilo que se encontra na matéria fina. E a matéria fina é um plano imediato que existe no nosso relacionamento. E a gente sabe que a matéria fina é aquela condição que, quando a pessoa coloca o corpo na cama para o repouso, a atuação dela naquele plano é com os sonhos. E muitas pessoas têm a clareza de ter um sonho que ela vai realizando aquilo que ela pensou na matéria grosseira. A atuação dos astros é esta condição, possibilitando que aquilo que se encontra na matéria fina tornar-se realidade. O que existe na matéria fina foi o que a pessoa plantou na matéria grosseira, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. A vida de uma pessoa precisa de estar presente com os ensinos, para ela ir observando assim que, conforme ela vai pensando, ela vai mudando o ritmo do seu coração. E uma pessoa tem que ter um cuidado, tem que ter um conhecimento com os seus pensamentos, para que aquilo que ela está pensando está construindo na matéria fina, e num período aquilo vai tornar-se realidade. As influências dos astros é possibilitando que aquilo que foi criado com os pensamentos realiza na matéria grosseira. Tem a possibilidade de realizar na matéria grosseira e tem a possibilidade de realizar na própria matéria fina. E a gente sabe que existe porque muitas vezes a gente tem um período de sonhos que, com aqueles sonhos, a gente lembra nitidamente daquilo que aconteceu. E o acontecimento não está relacionado a uma norma temporal. O jeito que a gente sonha, a clareza que a gente teve, muitas vezes pode ser para uma época futura e muitas vezes de uma época anterior. A astrologia é esta condição. A atuação dos astros realizando na matéria grosseira aquilo que a pessoa construiu para a sua vida na matéria fina. Cada pessoa tem possibilidade de usar das influências dos astros para ter um futuro melhor. E o futuro é todo instante. Todo instante a pessoa está recebendo as influências dos astros no seu dia a dia.